Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Bruna, esse é meu canal de tarô. Essa é a tiragem anual para o signo de Peixes. Eu vou dividir essa tiragem em 2 semestres. Vou tentar deixar a minutagem em observação, né? E também meus contatos para leituras particulares, tá? Eu já tirei algumas cartas aqui, na verdade, mas é porque eu tenho um tique de ficar embaralhando. Eu estou usando o Waite, baralho de Waite, e o tarô mitológico. Então vamos lá. First, a carta do louco. É uma energia de início de ano mesmo. Eu ainda não fiz a tiragem dos outros signos, estou começando por peixes, mas o louco é o início, no geral, no genérico. Mas o que eu falo aqui pro pisciano? É que existe essa energia, realmente, o pisciano está bem dentro dessa energia de renovo, de novos inícios e de novas jornadas, que o início de ano pede, né? Então, aqui eu tô falando de mudança radical de profissão, do início de um estudo, né? Vou começar a estudar uma nova coisa. Apesar de que começar a estudar uma nova coisa não necessariamente implica você dar um salto de fé. Porque o louco, ele fala do salto de fé. Então, às vezes, é você se atirando mesmo, de repente, em coisas que você já tinha em mente, ou coisas novas que vão aparecer e você vai simplesmente dar um de João sem braço e ir, né? E às vezes não tem muita garantia se aquilo vai dar certo ou não vai, mas mesmo assim você se lança, porque existe não só essa energia de renovo e de início, mas também uma certa fé de que tudo vai dar certo, né? Porque pro louco, todos os caminhos estão abertos. Então, é isso. Primeira energia. Fora que as pessoas, né, quem tá te vendo, também percebem em você uma certa coragem de se lançar nas coisas da vida. Então, roda da fortuna na casa do dinheiro. E aqui eu vou falar que, juntando com o louco, inclusive, que pode sim ter uma mudança radical de profissão, porque o seu dinheiro, existe uma mudança em como o seu dinheiro entra, mas para alguns também pode significar a chegada de um dinheiro, né? De um dinheiro de repente inesperado, e pode ser um dinheiro inclusive de herança. Não é todo mundo que tem herança para receber. Então, eu estou falando tanto para essas pessoas que vão fazer uma mudança radical de profissão, ou seja, vão ganhar dinheiro de um outro lugar, ou para essas pessoas também que vão ter uma sortezinha ali da vida e vão receber um dinheiro, seja de herança ou um outro dinheiro que você estava esperando. Aqui não me parece ser judicial. Para alguns pode ser que seja, mas aqui não parece ser judicial. É realmente um dinheiro que bate na sua porta às vezes. Isso nesse primeiro semestre. Só que você tem que ter em mente que, deixa eu clarificar, se você não joga na Mega Sena, você não pode ganhar na Mega Sena. Então, assim, não fique esperando um dinheiro de herança se você não tem alguém para te deixar uma herança por aí. Fora que a herança, ela carrega também consigo morte, né? Então, ela vem, mas ela vem a que custo? Então, tira a cabeça de herança, mas para alguns vai ser. Mas aqui me parece ser uma questão de trabalho mesmo, tá? É o pisciano trabalhando e assim, se o pisciano vai fazer uma mudança radical de profissão e aparece a roda da fortuna na casa do dinheiro, me parece também que essa mudança de profissão radical vai dar certo, né? Porque o louco, como eu já disse, não sabe muito bem se as coisas vão dar certo, mas ele tem essa fé, e eu vejo essa fé se concretizando, porque existem recompensas frutos do seu trabalho. Essa roda da fortuna, ela vem carregada de trabalho. Uma outra coisa é que aparentemente a mudança de profissão radical que vai acontecer, ela tem a ver com algo que você gosta de fazer. E isso aparece com uma certa frequência no tarô, porque às vezes, muitas vezes na verdade, quando o assunto é profissão e dinheiro, o tarô pede pra gente revisar o que a gente tem em mente, o que a gente gosta de fazer, né? O que toca nosso coração. Eu uso muito esse termo porque eu acho que fala bem, o que toca o nosso coração. Para algumas pessoas, vamos supor, você é uma dona de casa,
esse ano de 2026 é o ano que você decide voltar ao mercado de trabalho para fazer algo que você gosta de fazer ou que você já fazia antes, que é a sua área, e aí você começa a ter os incomes, as entradas de dinheiro a partir do seu trabalho, né? Fruto do seu trabalho. Entende? Então, assim, para cada um vai ser uma coisa. Para quem já está no mercado de trabalho, uma mudança de profissão. Para quem não está no mercado de trabalho, a volta para o mercado de trabalho. Então, tem muito disso. Mas, no geral, a temperança, a energia regente, perdão. A energia regente pro primeiro semestre de 2026. E aqui eu vou falar, primeiro, vamos falar de estado de mente, estado de espírito, que é uma certa paz, uma certa tranquilidade. Porque a temperança, o nome já diz, têmpera, equilíbrio. Mas eu tô falando aqui em um equilíbrio saudável, tá? Mas quando eu trago pra mente, pro estado de espírito, eu tô falando de um espírito que tá assim, tô em paz, mas não tô inerte, né? Então a temperança é calma, mas ela não é parada. E o louco, ele traz muito disso também. Então, não vejo imprudência nesse caso pro louco. Esses inícios, eles vão ser regidos por um equilíbrio, por uma sensatez, né? Pensar antes de agir. Agir sim com coragem, porém pensando antes de agir. E no geral, né, talvez vocês tenham vindo de um período em que as coisas estavam meio bagunçadas, e aí é nesse primeiro semestre de 2026 que vocês vão tentar colocar a casa em ordem. A casa, no caso, você mesmo. E tentar chegar nesse balanço de tipo, eu não diria que tem aqui uma questão de autoestima, de vou me recuperar. É mais uma questão de, né, ajustar as coisas. Trazer a vida para o seu eixo. E é isso. A carta do sol. A carta do mago. Como clarificação, o 9 de copas. Aqui eu tô falando no sentido divinatório para algumas pessoas que... como é que eu vou dizer? Você é o centro do seu lar nesse primeiro semestre. Você vai ser o centro do seu lar. Se você mora sozinho, isso já significa que você é o centro do seu lar. Agora, se você mora com outras pessoas, você que vai movimentar a casa. Parece que a rotina da casa vai se movimentar em torno de você. É você que vai guiar o ritmo, como as coisas acontecem. Fora que provavelmente, né, de repente até por essa sua mudança de profissão, as coisas estejam mais focadas em você, porque é você que está passando por uma grande mudança. Percebe? Espero que tenha... Né? E aí você vai encaixando conforme o seu contexto. Para algumas pessoas tem uma interação interessante com alguém. Isso é uma interação boa, tá? É uma interação boa, porque vem clarificada com o 9 de copas. Pode ser um feiticeiro, uma pessoa, né, que faz umas mandingas, umas simpatias, que lê um tarô, alguma coisa. Tem uma pessoa nesse sentido, um ente familiar, que você vai ter algum tipo de interação nesse primeiro semestre de 2026, né, a seu favor, tá? É uma interação positiva. Não é alguém te jogando magia. É uma pessoa que, se for fazer magia, vai fazer magia por você, tá? Vamos lá. Qual a interação que essa galera vai ter? Ah. King of Swords. Rei de Espadas. Olha, é uma interação intelectual, tá? Então, não vejo tanto essa coisa espiritual. Para alguns pode ser, mas eu vejo aqui que existe uma instigação de um e outro, né, vice-versa, intelectual. E duas pessoas com energias fortes, você e esse seu ente familiar. Então,
pode ser que essa pessoa te ajude, porque aqui tá bem positivo. Então ela vai te ajudar em algum sentido. De repente te ajudando a elaborar suas questões, te ajudando a dar seu salto, a escolher sua profissão, né, a sua nova profissão, ou te ajudando a decidir se é uma boa dar esse salto, que aqui na tiragem já tá positivo. Então eu vejo que é uma pessoa ligada à palavra e é uma pessoa de mente muito afiada, tá? E pode te ajudar te dando uma certa orientação. Não é que essa pessoa tenha a resposta do caminho que você deve seguir, mas ela vai te ajudar a chegar numa solução. Ela vai te ajudar a elaborar o tico e o teco para decidir se você vai por A ou por B, sabe? Então, é esse tipo de apoio. Falando de trabalho novamente, os enamorados. É escolhendo e indo fazer algo que você gosta. Pode ser algo que, novamente, você já tinha em mente, ou então algo que você está decidindo fazer agora. Você vai precisar... Você vai precisar, nesse primeiro semestre, a Imperatriz, a Torre. Você vai precisar, nesse primeiro semestre, canalizar as suas energias não só em começar, em dar o primeiro passo, mas em como você vai conseguir estruturar as coisas. Porque o primeiro passo aqui tá positivo, show. Só que em relação a longo prazo, você tem uma certa dificuldade. Então, você vai precisar se atentar às questões, de repente, de cotidiano, sabe? De rotina. E como que você pode fazer? Pum, dei o primeiro passo, beleza, comecei. Mas e agora, como é que eu faço para manter isso que eu comecei? Principalmente se você for um autônomo. Então, existe uma certa dificuldade na manutenção, nisso que é diário, nisso que é cotidiano, que são esses trabalhos mais invisíveis, mas que são muito importantes para que tudo prospere, tudo floresça. E existe aí essa dificuldade. Pode ser que essa pessoa, esse seu ente familiar, por ser uma pessoa muito inteligente, muito, né, com a mente muito afiada, te ajude a perceber certas coisas que você tem dificuldade. O Imperador, eu vou dizer que saúde e estudos. Eu vou dizer que você está muito bem de saúde, que você tem o controle da sua saúde. Né? O Imperador, ele tem essa noção de controle. Mas quando sai o Imperador na saúde, ele me diz o seguinte: eu tenho noção do que está acontecendo com o meu corpo, de como o meu corpo funciona, e se eu não estou pleno, 100%, eu sei como chegar, e nesse primeiro semestre vou tirar de letra. Significa, tô malhando, né, tô fazendo meu exercício, tô comendo de forma moderada, não tô deixando a comida me dominar, a compulsão alimentar me dominar. Os meus exames estão em dia, sabe? Então, assim, tá tudo sob controle em relação à saúde. Quando eu falo de estudos, também, eu vejo uma mente afiada, mas, assim, uma mente que foca no lugar certo. Então, se você está buscando estudar algo relacionado à profissão que você vai escolher, e aqui tá muito forte uma mudança de profissão, tá? Para pisciano tá muito forte. Você vai estudar exatamente o que você precisa. Você não vai perder seu tempo estudando coisas que não cabem, né? Que não vão te ajudar em nada. Conhecimento nunca é inútil. Porém, tudo tem seu tempo, tudo tem seu espaço. Em relação a relacionamento, o carro, a força e a sacerdotisa. Pro pisciano que tá no relacionamento, esse é um momento de revisão. Não tá muito favorável emocionalmente para nenhum dos dois. É como se ambos... Meu neném. É como se ambos estivessem
com suas guerras, seus conflitos interiores e de repente até conflito um com o outro. Talvez fala um pouco ríspida ou um pouco menos de empatia do que o normal, né? Uma certa dificuldade em entender o outro e ceder às vontades do outro, né? Eu vejo duas pessoas aqui, de repente, com o ego um pouquinho forte, ambos, e tentando controlar situações e o próprio emocional e uma briga, né? É assim, tem um clichê de que eu tô tentando melhorar nosso relacionamento. Se eu discuto, é para melhorar o nosso relacionamento, não para provar que eu estou certa. Não é o caso aqui. Eu vejo, assim, ambos tentando, de repente, parecer certos, né? Ou uma tentativa de manter o relacionamento, mas no meio da dificuldade, do conflito, sabe? Então, momento de revisão, de fazer os prós e contras, de rever comportamentos, tá? É isso. Psiquismo e espiritualidade, que é uma casa da mandala. O hierofante. E presente do universo. O que você tem de presente do universo? A torre. Boa. Você pode ter, não sei se você tem religião, alguns vão ter, outros não, mas você pode ter um orientador espiritual, e aí pode ser encarnado ou desencarnado, vai depender do que você acredita. E aqui a orientação ela é real, né? Eu não tô falando de guia, porque todo mundo tem guia. Agora, é o que eu acredito, né? Mas é algo que é passado realmente. Então, se você tem um guia, esse guia é desencarnado, você consegue falar com esse guia por algum lugar. É isso que eu tô dizendo. Esse é o orientador. Porque o guia tá sempre, de certa forma, ali trabalhando, mas aqui eu tô falando de contato mesmo, de alguém ou algo que vai te ensinar, que vai te orientar. Então, espiritualmente, você está sendo bem protegido, você tem uma orientação, pode ser que você tenha um pastor, um babalorixá, que também vai te ajudar nesse período, principalmente porque você está dando um grande salto. E essa questão do psicológico também, né? Que é alguém te ajudando a elaborar e a lidar tanto com a sua razão quanto com a sua emoção. Presente do universo é você tendo a capacidade de romper com, de repente, o passado. Para alguns vai ser, tá? Você tendo a capacidade de destruir aquilo que não faz mais sentido, que saiu a torre, destruir aquilo que não faz mais sentido e poder recomeçar, que é o louco. Tá começando bem, a tiragem tá bem bonita. É isso, tá? Então, vamos para o próximo semestre. Eu não vou ficar fazendo resumos, porque você viu o vídeo todo, então você vai saber o que é relevante para você, tá? Vamos para o segundo semestre, 20 minutos. Então, vai ser um vídeo de uns 40 minutos. É isso. Vamos lá, segundo semestre. Eu vou tirar as cartas e depois eu falo sobre elas, tá? O eremita. Então a gente já muda, já sai da energia do louco. Entendi. Talvez alguma coisa tenha acontecido. Calma. O enforcado. Já mudou completamente a energia para o segundo semestre. O sol. O imperador. O diabo. A imperatriz. A estrela.
Sacerdotisa de novo, na mesma posição. A torre. A força. O mundo. A lua. E a justiça. Então tá, continuando o segundo semestre. Então, no segundo semestre, o pisciano ele já vai estar um pouco mais recluso, né? Um pouco mais solitário, mas por escolha própria. E assim, pode até ser que você vá a sociais, vá a festas, se reúna com a família, mas de forma bem superficial. Eu vejo você internamente bem fechado e analisando outras questões, né? Questões que envolvem a sua personalidade, né? Seus comportamentos. E assim, porque existe um impasse, né? Se no primeiro semestre eu tinha essa energia do louco, eu dei um salto de fé, no segundo semestre tem uma travada. É como se eu dei o primeiro passo, mas na hora de dar o segundo, não sei. Porque o primeiro passo deu certo, mas o segundo não der. Então, existe algo relacionado a um padrão de comportamento que tem a ver com isso. Eu começo, mas quando eu tenho que continuar desenvolvendo, eu dou uma travada, que é o que já apareceu na leitura anterior, né, do primeiro semestre. Então, eu vou ter que reavaliar, vou ter que me reavaliar e reavaliar a situação. Então, você pode estar falando menos, você pode estar também um pouco mal-humorado para alguns, tá? Vai ser isso. Um pouco mal-humorado, um pouco ranzinza. Tô tentando entender da onde que veio essa necessidade. Dinheiro vai ser um período que não vai faltar necessariamente, mas também não vai sobrar. É como se o seu dinheiro estivesse preso em dívidas. Vou criar aqui um contexto. Vou falar de quando alguém resolve abrir uma empresa, porque eu acho que fica fácil de você encaixar em outros contextos. Por exemplo, no primeiro semestre você tomou a decisão de sair da carteira assinada, fazer o seu empreendimento pessoal, e aí você deu seu salto de fé e teve apoio. Teve apoio intelectual, espiritual, de repente de um orientador mesmo, você era um aprendiz, ou um psicólogo, ou um pastor, um babalorixá, ou um tarólogo, vai depender do seu contexto, e você teve também algum apoio familiar, alguém que tinha condições de te auxiliar intelectualmente, de te ajudar a elaborar o que você tinha em mente em termos de trabalho, dinheiro e estudo, né, que é uma tríade. E então, chega no segundo semestre, você tá com as dívidas do empréstimo que você fez para poder abrir seu negócio no primeiro semestre. Então, entende? Tem um dinheiro preso. Podem ser, tem duas principais opções aqui. Ou você tá com parcelas que estão comendo o seu dinheiro e você vai ficar aí por um tempo, né? Não significa que falta, mas o que entra você já tem responsabilidade. Ou ainda vão ficar aparecendo problemas e o seu dinheiro ele vai ficar, né, sempre indo para resolver problemas. E aí você não vai conseguir prosperar no segundo semestre de 2026. Não, pelo menos não no começo. Talvez mais para o final do semestre você consiga ir revertendo essa situação. Mas a energia geral do semestre é esse dinheiro agarrado. Pode até ter um dinheiro que entra, mas ele já está comprometido. Então, na sua casa você continua sendo essa pessoa, essa ponta de lança, mas se no primeiro semestre você estava como um centro ali, né, tudo orbitando, tudo girando em torno das suas vontades, dos seus desejos, era você que ditava tempo, rotina. 1 minute. Era você que ditava tempo, o que a gente faz quando a gente faz, né? Essa pessoa que tá ali e tudo orbita em volta dela. Aqui no segundo semestre pode ser que você esteja um pouco ditador, um pouco tirano. Mas, de qualquer forma, você tem esse posto de liderança. Pode ser que alguns não sejam tiranos, mas ainda assim vão estar nesse lugar de liderança, de
de controlar a casa e a rotina da casa. Então é uma energia parecida, apesar de ser diferente. É muito parecida. Quando eu falo de relacionamento, de novo, pro pisciano, eu sigo nessa energia de reavaliação, né? De olhar o relacionamento, fazer uma autópsia do relacionamento, porque continua difícil, né? Então, assim, o pisciano em si, ele tá numa posição, de repente, de um pouco mais de controle da situação entre os dois, né? Entre você e seu parceiro. Continuando, existe, por parte do pisciano, de repente, um pouco mais de malícia, um pouco mais de manipulação. E eu tô, né, não leva isso pro pessoal. Às vezes a gente tá no controle da situação. Você tá no controle da situação em relação ao seu parceiro ou sua parceira. E possa ter essa questão. Só que, assim, eu vou falar todas as possibilidades. Não significa que todas vão encaixar em você. Mas eu vou estar falando, para alguns, até infiéis, tá? Aí o pessoal vai falar assim, mas pisciano não. Enquanto o pisciano, de repente, tá na situação, tá no controle da situação, isso aqui até faz muito sentido pra quem é casado, porque se na sua casa você tá em posição de liderança, você tá um pouco de tirania, e no relacionamento você tá um pouco mais no controle do que o seu parceiro ou parceira, faz sentido esse diálogo aqui. Mas enfim, é uma relação que continua sob análise. E que a outra pessoa, ela tem uma postura um pouco mais esperançosa de que as coisas vão dar certo, enquanto o pisciano parece ser um pouco mais malicioso. Não é que não tem a esperança de dar certo, mas de repente pode ser um pisciano que já desistiu, já até, assim, tá ligado um pouco à luxúria, né? Pode ter um pecado aí mesmo, uma traição do pisciano com o parceiro. Então vigia nisso, tá? Em termos de saúde, o pisciano durante todo o ano segue bem. E estudos também, né? Então, assim, no segundo semestre, o pisciano vai dar prosseguimento a estudos que ele começou no primeiro semestre do ano de 2026. O trabalho, ele vai ficar nessa constante do que eu já disse sobre dinheiro. Então, assim, você escolheu fazer no primeiro semestre uma coisa que você gosta. No segundo semestre, essa coisa que você gosta se torna um desafio. Pode ser pela questão financeira. Então, se tem um dinheiro preso, o trabalho ele se torna sacrificioso. Porque você não está tendo necessariamente a recompensa que você achava que você deveria ter, ou que você pretendia ter. Então, tem essa questão com o trabalho e de repente, até falando em cotidiano, de alguém que levanta e, putz, mais um dia, mais um dia, mais um dia, de uma escolha que você fez. Mas é um período um pouco mais difícil, tá? E muito provavelmente tem a ver com o financeiro. Às vezes não é o trabalho em si, mas a parte financeira que faz com que o seu pensamento em relação ao que você faz, ao seu trabalho, ele fica um pouco mais pesaroso. Por um lado, você, no segundo semestre, vai ter condições de lidar com suas questões emocionais mais profundas, porque você vai se pôr nessa posição de autoanálise e tentar descobrir suas próprias sombras. Mas, por outro lado, como dificuldade, você vai ter um pouco de dificuldade de fechar alguns ciclos, de encerrar coisas que deveriam ter sido encerradas. Então, é o oposto do primeiro semestre. Porque se no primeiro semestre você ia conseguir desfazer, desestruturar coisas que não faziam sentido, no segundo semestre isso fica um pouco mais difícil, porque vão aparecer algumas coisas ou situações que não fazem sentido, mas que você não vai conseguir se desapegar não totalmente. E óbvio, isso vai variar para cada um. Para alguns é o próprio relacionamento, para outros é o trabalho, para alguns vai ser relações familiares. Eu não tenho como dar conta de todos os piscianos. Aqui você tem uma energia geral, de certa forma genérica, que você consegue encaixar em diversos contextos. A energia geral, pro pisciano, no segundo semestre, é a justiça. Tem muita gente que gosta de ler ela do ponto de vista kármico, né? A justiça acontecendo, ela não é nem boa nem ruim, necessariamente. Ela vai depender de você, do que você fez. Você vai plantar, você vai colher o que você plantou. Mas, do ponto de vista de estado de espírito-mente, eu também tenho uma mente afiada. Eu tô olhando racionalmente para as circunstâncias da vida, para mim, para o outro, para o trabalho, para o estudo, para casa. Eu tô, perdão. Então eu tô com esse olhar um pouco mais racional. E a racionalidade, ela tem suas questões, tá? Não significa que ela sobressaia a emoção, mas algumas vezes a gente precisa ter esse olhar mais cru das coisas, né? É que pode ser até você mesmo se questionando, né? O que eu fiz para chegar até aqui? O que eu mereço aqui e o que não? Porque eu posso estar falando de cortes também. Para fazer corte na vida, a gente geralmente põe prós e contras. A gente chega numa conclusão de que, de repente, aquela situação ou aquela pessoa já não faz mais sentido. E para isso a gente usa a razão, entende? Então, existe esse autoquestionamento também. No mais, é isso. Eu tenho, essa é uma tiragem anual, certo? Então eu vou fazer também as tiragens mensais. E as tiragens mensais sempre ressoam com a mensagem principal, né?
que é, assim, passei pelos tópicos família, dinheiro, trabalho e tudo mais, de uma maneira geral, e no decorrer dos meses as leituras tendem a ressoar. Porém, se você quiser uma leitura personalizada, particular, meu contato está na descrição.